Fala pessoal, estou aqui com o Thiago. O Thiago é o nosso consultor. Acabamos de fazer uma consultoria de produtividade, né, Thiago? Compartilhei com vocês isso esses dias e eu resolvi convidar o Thiago aqui para ele poder dar um papo com a gente aqui, bater um papo com a gente sobre produtividade. Já que produtividade foi tão importante na minha trajetória, até hoje é importante, falei, pô, vou levar o Thiago lá, porque o Thiago é um especialista nisso e ele pode agregar muito valor para o pessoal. Quer se apresentar para o pessoal aí, Thiago? Claro, Lucas, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar junto aqui com você, porque essa é uma troca. Ser produtivo é você saber da importância que é o equilíbrio entre você entregar algo e receber algo. E ter tido essa oportunidade de nós convivermos durante esses meses foi muito importante para mim. Obrigado, tá? Eu sou um treinador comportamental, trabalho com cérebros, corações e ciência. E isso é o que certamente faz a diferença na vida das pessoas. Quando você começa a ter entendimento que por trás de todo comportamento existe uma raiz, existe algo que faça com que você realmente sempre se recorde daquilo que foi o grande gatilho inicial. Então, ao longo desses anos, eu trabalhando com pessoas, eu comecei a entender que era muito importante eu saber que o coração, o cérebro e as ciências, eles andam juntos, e quanto mais eu estudei isso, mais eu pude ter entendimento sobre comportamento humano. E realmente, né, durante a nossa consultoria, a gente percebeu que várias coisas do nosso comportamento, no fim, a gente tem que pensar melhor, porque às vezes é uma coisa que está ligada a outras coisas, né? Uma coisa puxa a outra. Para contextualizar um pouco melhor para vocês, pessoal, então tem gente que já sabe, já viu falando sobre isso, mas o Thiago, a gente contratou ele aqui na empresa, ele é aqui da cidade, para prestar uma consultoria para nós, para mim especificamente, sobre produtividade. Então eu notei que eu precisava produzir mais, né? E aí a gente fez essa consultoria, tive várias melhorias dentro desse processo, e por isso que eu resolvi trazer o Thiago aqui para falar com vocês hoje. E aí o que acontece, pessoal? Produtividade é um tema que ele tem que ser falado. Muitas vezes eu vejo que o distribuidor, Thiago, só quer falar de venda. Uhum. O empreendedor em geral, né, só está preocupado com venda, e vender mais, venda. E fica algumas lacunas ali no meio do caminho que talvez é o que está faltando para que realmente ele tenha mais resultado. Então, no caso da produtividade para o empreendedor, o que acontece? O distribuidor em geral, o empreendedor é um empreendedor pequeno. O distribuidor em geral é um empreendedor que ele faz tudo sozinho. Uhum. Então, ele precisa ser produtivo. Como todo empreendedor que está começando um negócio, muitas vezes não tem mão de obra, não tem funcionário para fazer cada coisa, né? Mesmo aqui na empresa, hoje que a gente tem alguns funcionários, ainda tem uma carga de trabalho enorme em cima do empreendedor. Uhum. Então a produtividade é algo, pessoal, que não dá para deixar passar batido, né? Você tem que realmente olhar para isso aí, entender onde estão as suas falhas e corrigir elas para poder performar mais. Porque no fim é você que guia seu negócio, né? Se você performa mais, seu negócio vai performar mais também. Se você produz mais, seu negócio vai produzir mais também. Certo? Dentro desse aspecto de produtividade para o empreendedor, Thiago, tem alguma dica para passar para o pessoal? Claro, quando você fala sobre produtividade, eu passei algumas experiências na prática e eu aprendi muito com um livro chamado Pipeline da Liderança. E normalmente, a primeira transição de carreira para alguém que começa a empreender, alguém que está em ascensão na carreira, é que você, quando é colaborador, você consegue subir, escalar de forma vertical dentro da empresa, tendo resultado por meio daquilo que você faz. E existe um momento da sua vida quando você começa a empreender que você praticamente vai ter mais resultado sendo muito mais observador, você passa a acompanhar, você passa a monitorar do que propriamente fazer. Claro que isso é um processo, mas onde eu quero chegar com isso? Para você que é empreendedor, você que empreende, que tem o seu negócio, você tem que entender isso de forma muito clara. A sua produtividade, ela não está ligada às coisas que você faz. Produtividade tem uma ligação à forma como você se vê. Então, eu não me torno produtivo com as coisas que eu faço. Eu me torno produtivo com as coisas que eu gero vida em mim. Grave bem isso aí. Porque se você valoriza o seu tempo, você valoriza a sua vida, você não vai fazer qualquer coisa. Você vai saber valorizar as decisões, as atitudes e as consequências que você tem com relação às ações que você faz. Pare e pense numa coisa. Você tem o teu negócio há quanto tempo? 1, 2, 5 anos? Será que faz sentido você ter um negócio há 5 anos e você não está rico ainda? Não faz sentido. Tem alguma coisa por trás aí que não está funcionando. E normalmente isso tem uma forte ligação emocional. Então a nossa produtividade,
ela tem que ser encontrada por meio da raiz de onde eu me tornei improdutivo, quando eu me deixei quando foi que eu deixei de realmente parar de prestar atenção em mim, porque produtividade é a forma como você se vê e você valoriza a sua vida. Perfeito, concordo com o Thiago e estou vivenciando isso aí também, pessoal. É uma coisa assim de quando você começa a entender como é que funciona a produtividade e você começa a se enxergar produtivo mesmo. E você começa a conseguir realmente conseguir uma evolução na sua produtividade. Dentro disso eu queria até tocar no assunto, Thiago, da parte de delegar, tá? Porque é uma parte que pega muito o pessoal do nosso segmento. Só para te contextualizar, que você não está tão familiarizado com o nosso segmento assim, né? Você já sabe um pouquinho por causa da nossa consultoria ali, né? Só que assim, o distribuidor de cosmético hoje, quase todos, a grande maioria, é um cara que trabalha sozinho. Então assim, ele faz tudo. Ele pega o carro, coloca o produto dentro do carro, sai para vender, visitando salão por salão. Ele que tem que fazer a parte de gestão, quando faz, porque muitas vezes vocês não fazem, né? Mas eles têm que fazer a parte de gestão, não faz porque realmente tem tudo para fazer e acaba não fazendo com qualidade as coisas que precisam ser feitas, né? Ele faz a gestão, ele faz a parte de escritório, ele faz tudo. Então, ele entra naquele problema de colocar o tempo dele em coisas que não vão gerar tanto resultado. E é o que eu sempre falo nas consultorias, que o distribuidor, tudo bem no começo, o cara tá sem capital, tá começando sozinho, normal começar sozinho. É assim que tem que ser mesmo, você começou lá zerado, só tem o dinheiro para comprar o produto, não tem como você pagar um colaborador ainda. Começa sozinho, vai com a cara e com a coragem, faz o melhor que você pode. Só que você tem que caminhar, veja bem, ó, se você que está escutando a gente aí hoje está nessa fase de estar sozinho, e eu repito o que o Thiago falou ali, se você está nisso faz anos, é mais grave ainda, porque, por que você não saiu disso ainda? Por que você não conseguiu ainda subir os degraus? Por que você não consegue ter uma equipe ainda te ajudando, te fazendo produzir mais, te fazendo faturar mais, multiplicar o seu resultado, né? Tem que se perguntar isso aí. Mas vamos lá, você que está nessa fase hoje de estar sozinho, você tem que buscar gerar um resultado no seu negócio sozinho que te permita daqui a pouco colocar uma pessoa para te ajudar. Porque quando você consegue colocar essa pessoa na sua equipe, a primeira pessoa que você pode colocar, por exemplo, um exemplo prático aqui, é um colaborador interno que vai fazer para você a parte burocrática, administrativa, cobrança com o cliente, contato com o cliente, vai separar pedido para você, ou seja, você vai começar a focar muito mais na venda do que nessas questões que um colaborador pode estar fazendo. Então é certeza, Thiago, o cara que ele vende hoje ali 15 mil reais por mês e ele coloca um colaborador interno, se ele realmente usar aquele tempo que vai sobrar para ele para ser produtivo, a venda dele sai de 15 para 25, ele aumenta 10 mil de faturamento. No fim, ele paga aquele colaborador e ainda sobra lucro para ele, aumenta o lucro do negócio dele. E aí você sobe um degrau na escadinha do crescimento do seu negócio, né? Mas o pessoal tem muita dificuldade de estar delegando, Thiago. A delegação, se ela não seguir os 4 passos de uma delegação, você queima etapa e você se frustra e você volta a fazer aquilo que você sabe. Porque olha que interessante, eu citei aqui um exemplo de um livro chamado Pipeline, mas basicamente ele diz o seguinte, que quando você sabe fazer alguma coisa e você contrata alguém, você tem que ensinar. E às vezes o empresário, a pessoa, ela enxerga como ensinar alguém como algo improdutivo, porque toma tempo em você. Só que a gente tem que entender uma coisa, ensinar alguém, você investir tempo em algo que lá na frente vai ser benéfico para você. Exemplo claro sobre isso. Você tem um dinheiro, você guarda esse dinheiro. Depois de 30 dias, quanto vai ter rendido? É pouco, não é verdade? Só que o efeito bola de neve, depois de 1 ano, 5 ou 10 anos, a gente tem que pensar sempre a longo prazo. Por quê? Porque bons hábitos, eles são como juros compostos. Leva-se tempo para ser construído, mas lá na frente essa conta fecha. Então presta atenção. Você que tem dificuldade de delegar, siga esses 4 passos que eles são muito importantes. Primeira coisa, quando você for ensinar algo para alguém, para você ter mais tempo livre, a primeira coisa é você instruir. Depois que você instrui, você treina essa pessoa, porque primeiro você mostra como se faz e depois você vê a pessoa fazendo para que você dê feedback para ela. Terceiro passo é você fazer um acompanhamento, monitorar as atividades, as ações, as atitudes e o comportamento do teu colaborador. Por último, para você dar autonomia. Entenda, tá? Você não quer autonomia para crescer? Teu colaborador também quer. Só que da mesma forma que hoje você centraliza tudo em você, você não se permite crescer. Porque eu costumo dizer que a permissão é algo importante para você ter produtividade, porque você pode ter muito conhecimento,
você pode ser muito dedicado, mas se você não se permitir treinar alguém e arriscar, você vai continuar do jeito que está. Você paga um preço muito grande, porque produtividade significa riqueza e já improdutividade é a pobreza. Então, às vezes, eu preciso dar um passo no escuro, mas ao mesmo tempo acreditando que aquele passo ele vai gerar para mim uma riqueza. Porque pode acreditar, tá? Você é distribuidor, você faz a diferença na vida de muita gente. Então, por que não fazer diferente? Por que não treinar pessoas? Por que não acompanhar para depois delegar? E não simplesmente queimar o passo, vou delegar. É difícil. Mesma coisa, eu começo a trabalhar com o Lucas hoje, e o Lucas fala assim, Thiago, faz tal coisa para mim? Eu preciso de tempo. É comum que exija esse tempo para se ter excelência. E para isso você precisa instruir, você precisa treinar, você precisa acompanhar para depois delegar. Perfeito. Então, quais são os passos? Primeiro eu instruo. Instrui. Isso. Eu instruo por quê? Porque eu tenho autoridade naquilo que eu vou mostrar para a pessoa. Imagina, Lucas, você me ensinando alguma coisa, eu vendo que você sabe como que faz, você me dá segurança. Então eu já vejo no Lucas segurança para ele me passar alguma coisa. Segunda coisa, você vai falar assim, eu te ensinei, correto? Agora faz para eu ver. Aí eu começo a fazer. Então, enquanto eu estou fazendo, o Lucas vai fazendo pequenos ajustes e correções. Thiago, faz dessa forma, faz aquela outra. Isso não se faz de uma outra maneira. Segundo passo, então, treinar. Terceiro passo, acompanhar. Porque durante esse processo, o Lucas cada vez mais ele vai se distanciando de mim. Para quê? Para que eu tenha autonomia, para que ele tenha mais tempo livre para poder fazer as outras coisas. E quando ele viu que eu estou apto para seguir sozinho, ele me delega a função como um todo. Perfeito. E o que isso reflete na prática, pessoal? Vamos fazer uma comparação. Hoje eu tenho certeza, Thiago, que tem distribuidores que trabalham tanto quanto eu, ou mais às vezes, e o resultado do cara às vezes é 20 mil no mês. Né? Enquanto às vezes a gente está faturando 10 vezes mais, 15 vezes mais do que isso. E com o mesmo esforço, no caso. Só que um esforço mais produtivo, porque tem várias pessoas já fazendo as funções que eu preciso para que eu consiga chegar nesse resultado. Então, o que você tem que se perguntar é isso. Eu desejo continuar trabalhando tanto que eu trabalho, tendo o mesmo resultado, por quanto tempo? Ou eu quero, daqui a pouco, ter o dobro, ter o triplo, ter 10 vezes esse resultado? Isso aí você só vai conseguir chegar lá com pessoas. Sozinho você não chega lá. Concorda, Thiago? Não só concordo, como também eu vivencio muito isso na prática. Lucas, hoje eu conversando com outro empresário, nós conversávamos sobre alguns bons hábitos. E todo bom hábito ele é construído com o tempo. Só que você imagina, você tem seu negócio e trabalha nele sozinho. E aí daqui a pouco você contrata uma pessoa. Só que você sabe fazer aquilo lá muito bem feito. Só que você sabe que se você continuar fazendo aquilo, você vai continuar no mesmo patamar que você está. E é tão interessante você pensar nisso, por quê? Porque quando você sabe fazer alguma coisa bem feita, o primeiro instinto de quando você vê alguma coisa errada é você fazer o quê? Você mesmo ir lá e fazer. E isso, na verdade, é um pico de dopamina. Por quê? Esse pico de dopamina faz com que você queira fazer alguma coisa. Você fica ansioso para resolver aquele problema. Só que essa ansiedade, ela não é benéfica. Então, eu conversando com um empresário hoje, eu ensinei ele algumas coisas. Ele tem um problema. E esse problema que ele tem é com o celular. E o que eu falei para ele? Cara, toda vez que você vê teu celular, você tem que fazer o quê? Você tem que transformar essa ansiedade em alguma coisa benéfica para você. O que você vai fazer? Onde está teu celular? Seu celular está aqui? Então, quando você vê o celular, você vai tomar um copo com água. Porque esse pico de adrenalina vai passar e você vai transformar aquele hábito que você tem de pegar o celular em alguma coisa diferente, algo bom. Por quê? Eu vou tomar um copo com água. Quando você voltar, você vai ver que a necessidade de pegar o celular na mão já não precisa mais. Se ainda assim persistir, coloca do lado um livro. Aí você vai falar assim, entre o livro e o celular, o que eu escolho? Eu escolho o livro. Então, nós não podemos se dar ao luxo de deixar aquilo que é uma tentação para nós na nossa cara. A gente tem que dificultar os hábitos ruins, a gente tem que dificultar as coisas que nos tornam improdutivos. Porque você pode perceber, a tecnologia ela te afasta de quem você é se você não souber usar ela. Então use a tecnologia a seu favor. Porém, todas as suas ações de atitudes, elas têm que gerar vida. Se não gera vida, cara, corta, tchau. Perfeito. Não dava para falar de produtividade sem cair nesse tema do celular, né, Thiago? Eu acho que é um problema de todo mundo aí praticamente, e a gente tem que estar batalhando direto com isso, né? Mesmo na consultoria a gente falou disso também. Então, assim, é uma coisa que há uns anos já eu venho lutando com o celular ali, porque eu percebo que o celular
ele atrapalha muito minha produtividade quando eu estou nessas fases que eu não consigo me comandar muito bem ali, né? Então, e o que ajuda nisso, eu acho, é essa questão de entender o porquê que isso acontece. Você falou da dopamina, né? Então, por que que a gente tanto quer ver celular, tanto quer olhar o feed, quer clicar no pesquisar ali, porque aparecem coisas ali que nos geram uma descarga de dopamina. E o nosso corpo gosta disso. E aí acaba virando esse hábito, né? Esse hábito que, de repente, olha só, trazendo para a realidade do distribuidor de cosméticos. Quem aí, entre uma visita e outra do salão, na hora que entra no carro, não para no celular e fica 10 minutos no Instagram? Então pensa comigo, se você tem 10 visitas e você perde 10 minutos entre cada visita, você está perdendo ali 100 minutos, 1h40 do seu tempo, que seria mais umas 3 visitas mais ou menos no seu dia, você está queimando no Instagram e talvez você não está percebendo isso. Então olha outro insight de produtividade para vocês. Presta atenção no uso do celular. Tá? Se você perceber que você está caindo nessa armadilha de ficar vendo feed, de ficar olhando o celular, isso é até ruim pra mim, Thiago, tô falando pros caras, porque os caras olham meu conteúdo, que eles estão no Instagram, né? Mas isso é benéfico. Mas é o certo, tá? Então, assim, olha meu conteúdo de noite, quando você tá de boa, quando você tá naquele tempo que você vai estudar, pegar pra aprender alguma coisa, né? Isso é muito bom, porque na internet também tem muita coisa boa, só que você tem que saber a hora de você pegar e consumir esse conteúdo, né? Não pode ser no seu horário produtivo. O seu horário produtivo tem que ser para produzir mesmo, para gerar o que você precisa. Então, de repente, você não está tendo o resultado que você precisa para contratar um colaborador porque você está queimando tempo no celular. E quando você parar de fazer isso, você já consegue ter receita para contratar um colaborador, subir aquela escadinha e partir para o próximo passo. Certo? Ô Lucas, posso complementar? Você falou de dopamina. Cara, tua dopamina, você sabe o que deve ser? Você tem que ter dopamina para pagar teus boletos, para sobrar saldo em conta, para você reinvestir, para comprar mais e para você desfrutar com aquilo que você trabalhou. Essa deve ser sua dopamina. A dopamina é um hormônio que é bem-estar. O teu bem-estar deve ser em coisas que sejam frutíferas, não investido em coisa que não te gera vida. Minha dopamina, Lucas, é pagar boleto e sobrar dinheiro na conta, porque eu reinvisto e desfruto com a minha família. E aquilo ali vai se multiplicando, né, seu resultado. Justamente porque a gente fala de celular. O celular, ele é algo que ele te gera uma sensação de prazer muito barata. Para você ter essa sensação de prazer de novo, você tem que olhar novamente, mexer nele novamente. Então, invista seu tempo em coisas que vão gerar sensações de longo prazo. E tudo aquilo que gera longo prazo, primeiro você tem que pagar um preço. Então, paga o preço primeiro para lá na frente você ter a colheita. Perfeito. Trazendo ainda para a realidade do distribuidor de cosméticos sobre produtividade, Thiago, é interessante a gente falar sobre rotina também. Porque que acontece muitas vezes com o distribuidor de cosméticos, com o vendedor de cosméticos? Muitas vezes o pessoal... A principal função do cara, que ele está iniciando, ou ele está numa distribuidora pequena, que ele ainda faz função de vendas, é vender. A principal função dele é essa, ele tem que entender que ele tem que gerar receita. Porque a principal função dele ele é o vendedor, então quem gera receita é ele. Claro que ele vai ter que encaixar ali na rotina dele, num dia que não é de visita, uma função de gestão, alguma coisa nesse sentido que faz parte da empresa, mas ele vai precisar vender. E muitas vezes o distribuidor não faz um planejamento da rota que ele vai fazer, ele fica atendendo demanda de cliente, por exemplo, o cara está numa cidade grande, e um cliente do bairro do outro lado da cidade pede para ele um item. E ele vai lá e leva esse item para esse cliente. Aí o outro pediu um item lá no outro bairro, ele vai lá e leva esse item para o cliente. No final do dia, ele andou de carro pra caramba, gastou combustível e fez 4, 5 visitas, quando era para ele ter feito 10 visitas. Então é fundamental, pessoal, que vocês tenham um planejamento de rota, não só um planejamento de rota também, tá? Mas um planejamento geral das suas funções como empresário, como empreendedor. Então, uma sugestão para vocês. A segunda-feira, que é um dia que geralmente o pessoal não visita, Thiago, porque segunda-feira é um dia que o salão não abre. Sim. Né? Segunda-feira é o dia que você vai separar meio período para as atividades burocráticas, meio período para a gestão, de repente, enquanto você não tem colaborador. Quando você tiver colaborador, essas atividades burocráticas você vai jogar na mão dele já. Queria complementar um pouquinho também, Thiago, sobre a questão da contratação de colaborador, porque eu passei muito por isso. E só falando um pouquinho do que o Thiago falou lá atrás, é uma dor, pessoal, na hora que vocês vão realmente colocar um colaborador novo, você passa por uma dor. E por isso que muita gente, às vezes, evita isso, acaba se sabotando nisso, porque sabe que vai ter uma dor no meio do caminho. Primeiro, insegurança. O cara não sabe se o colaborador que ele vai investir, que ele vai contratar, vai dar retorno para isso. Claro que para minimizar essa insegurança tem várias dicas, né, Thiago? Várias coisas que podem ajudar. Como que você faz o processo seletivo, aquela análise comportamental, né? Quer falar um pouquinho da análise comportamental pro pessoal? Nós fazemos uso de uma ferramenta chamada Coaching Assessment. O Assessment, ele é uma ferramenta
de coaching que a gente faz o uso para análise de perfil comportamental. Então imagina, o Lucas precisa de um vendedor. Quais são as características que um vendedor ele precisa? Ele precisa ser proativo, ele precisa se antecipar às decisões, ele precisa ter muita fome, e tudo isso está distribuído em algumas predisposições comportamentais das pessoas. Exemplo, o Lucas aqui, ele tem colaboradores que trabalham qual que é o nome do setor ali? Tem estoque, no estoque. Então é diferente. Imagina você colocar uma pessoa que trabalha com vendas no estoque, porque o estoque precisa ser o quê? Uma pessoa organizada, uma pessoa que tenha calma, que seja mais, às vezes, até mesmo introspectivo para saber se planejar e organizar. O vendedor não. O vendedor ele precisa colocar o sorriso no rosto, comprar um sapato toda semana porque ele tem que gastar essa sola de sapato, tem que passar o sebo na cara e ir em busca, tem que ter fome de venda. Então, essas análises, elas tornam a sua contratação mais assertiva. Porque imagina, você contratar já é um risco. Porém, quanto mais você minimiza isso, maior também a possibilidade de você converter uma possibilidade em bons negócios. Sim. E enquanto contratar é um risco, que mesmo a gente utilizando todas as técnicas, pode ser que não dê certo. Você tem que saber que é um risco mesmo de não dar certo. Só que se você não contratar, é uma certeza de fracasso, não é nem um risco, né? Então você tem que ter isso em mente também. Então, o primeiro ponto que eu ia falar ali, dessa incerteza que a gente tem, dessa insegurança na contratação, vou contratar e será que vai dar certo? Talvez não, mas você tem que tentar, cara. O empreendedor tem que tentar e não pode desistir. Não deu certo, você vai contratar outro. Não deu certo, você vai contratar outro. Você sabia que a gente já contratou mais de 35 vendedores, Thiago, na empresa? Foram mais de 35 vendedores já para a gente formar nossa equipe que tem hoje. Então, assim, muitos não deram certo, muitos deram prejuízo, mas, cara, se a gente não tivesse mobilizado para isso, estava eu e meu pai hoje visitando o salão até hoje, né? Então, esse ponto dessa insegurança na hora de contratar é uma questão. E falando um pouquinho mais daquela questão da dor da hora do início do colaborador ali, que você tem que treinar ele, realmente vai te dar trabalho. No início, pode ser que nos 3 primeiros meses do colaborador, no primeiro mês principalmente, ele vai te dar mais trabalho do que quando você não tinha ele. Só que o que você tem que pensar? Que você vai pagar o preço 1 mês, 2 meses, para colher por 10 anos, 20 anos. E você vai se libertar de funções que você teria que fazer por esses 10 anos, 20 anos. Então o resultado é incrivelmente maior do que o preço que você vai pagar. Vale muito a pena. Isso é a mesma coisa se a gente estivesse falando de dinheiro. De você falar assim, Thiago, vamos fazer o seguinte, você me dá R$1.000 esse mês e R$1.000 mês que vem, só que depois eu te pago R$1.000 por 20 anos. Meu Deus. Quer? Bom, né? Então, assim, é isso aí que você tá se negando, talvez, se você não contrata alguém, certo? Se você não contrata alguém, já deu errado. Já deu errado. Se você não contratar alguém, você já ficou na mesma que você estava, você não evoluiu. E, reforçando o que a gente falou antes, negócio, empresa, não pode ficar no mesmo nível que está, ano após ano. Se você está no mesmo nível, você está andando para trás. E daqui a pouco você vai acabar desistindo, tá? O que acontece? Só da gente falar, não é nem isso, mas só da gente falar de inflação, por exemplo, se a gente pegar, vamos supor, vocês que estão assistindo a gente aqui, se você é um distribuidor que faz 5 anos que você não sai dos 20 mil de venda, por exemplo, dos 30 mil de venda, cara, eu sinto te dizer, mas seu 30 mil de hoje vale metade do que você fazia 30 mil 5 anos atrás. 5 anos atrás as coisas estavam metade do preço que está hoje, se você olhar. Depois da pandemia as coisas ficou muito caras, né? Então, tipo assim, só considerando a inflação, sua empresa teria que todo ano aumentar faturamento. Então, sob esse ponto de vista, pessoal, se você só mantém o seu resultado igual você está, você pode ter certeza que você está caminhando para trás, você está regredindo e vai chegar uma hora que esse negócio vai chegar num limite assim que você vai falar, vou parar porque não vai para frente. Então, você tem, obrigatoriamente, se você é empreendedor, você tem que buscar o crescimento do seu negócio incessantemente. Você precisa crescer. Se você não crescer, melhor parar. Ô Lucas, você falou uma coisa interessante sobre o distribuidor e uma das coisas que eu acho muito importante para você ser produtivo é você saber dizer não para coisas boas. Ou seja, você tem que ter métrica, você tem que ter número, você tem que ter objetivo. Se você pensar em um casamento e quando o casal ele não está alinhado para onde ele quer chegar, não vai chegar. Se você tem uma empresa e você não tem objetivos, você também não vai conseguir cumprir. Por quê? Porque o tempo todo vai passar oportunidade na tua porta e aí você não sabe para onde você vai. Para você ser produtivo, você tem que traçar uma linha e seguir ela. Ser produtivo é você saber dizer não. E por que eu estou falando isso para você? Porque se você só foca no resultado que você quer ter, você vai aprender uma coisa, que nem sempre o resultado ele é concreto, tá?
Às vezes você pode construir um resultado superficial. O que eu digo para você? Diante de toda possibilidade, você aproveita para aprender. O tempo todo, aprenda. Foque em ter novas crenças. Hoje, o Lucas falou, você fatura 20 mil por mês? É a crença que você tem. Então, invista nas possibilidades que você tem para você aprender coisas novas, para ter novos resultados e mudar suas crenças. É isso que vai levar você de patamar. Quando você tira o olho do resultado que você quer ter, para você aprender a fazer diferente e ter um resultado que surpreenda aquilo que você almejou um dia ter. Correto? Então, não se esqueça, para você ser produtivo, você precisa necessariamente entender que é importante também dizer não para as coisas que parecem ser boas. Perfeito. Falando dessa parte de crença um pouquinho mais, trazendo para a nossa realidade, isso faz todo sentido, pessoal. Muitas vezes a gente fica pensando pequeno, e não sei se foi você que já postou no Instagram esse dia que sonhar grande ao mesmo trabalho de sonhar pequeno. Tem uma frase assim, na verdade, né? Tem uma frase assim, não sei se foi você que repostou, alguém repostou, É o mesmo trabalho. mas eu vi em algum Instagram aí. Sonhar grande é o mesmo trabalho de sonhar pequeno. E muitas vezes a gente sonha pequeno porque a gente acha impossível chegar no grande. Pô, mas tem gente lá, cara, então não é impossível. Hoje mesmo de manhã eu postei no Instagram sobre questão de venda de home care no salão de beleza, que tem gente que não consegue vender e fala que é impossível. E tem gente vendendo um monte. Então você precisa cair no seu conhecimento que é possível, você precisa acreditar que isso é possível, você precisa se conectar com gente que faça isso para você poder ver, pô, é possível chegar lá. Eu mesmo, muitas vezes, eu me inspiro nas pessoas que estão acima de mim. Eu fico olhando, pô, se o cara tá lá, eu tenho que chegar lá também. Se o cara tá lá, eu tenho que chegar lá também. Porque senão a gente fica estacionado. Perfeito, ó. Se você não sabe como fazer, cola no Lucas. O Lucas hoje ele tem consultoria, tá com mentoria. Ele posta gratuitamente aqui no Instagram dele um caminhão de informações. Cola em pessoas que às vezes hoje já passaram pelo nível de negócio que você tem hoje. Assim como eu também sempre estou olhando para pessoas que saibam mais que eu. Para quê? Para eu aprender. Porque isso que é importante, você não parar de produzir, mas você se torna produtivo quando você vê, caramba, isso eu não sei, eu preciso aprender. Então, ó, tá aqui, ó, tá disponível para você, cola no homem que ele vai conseguir te ajudar. Perfeito. Pessoal, e também a mesma coisa o Thiago aí, ó. Thiago faz online também as consultorias, Thiago? Sim, a gente atende gente hoje do Brasil inteiro. Legal. Então, se você quer investir na sua produtividade, de repente, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, uma consultoria de produtividade, chama o Thiago lá no direct, ou pede para mim o contato dele, a gente passa, conecta vocês aí. E eu acho que o melhor investimento que a gente pode fazer, pessoal, é em conhecimento e em aumentar o nosso potencial. Porque nós fazemos o nosso resultado, no final é isso, né? Então, se a gente melhora, vai refletir no nosso resultado, vai refletir no nosso bolso, vai refletir na nossa qualidade de vida, né, Thiago? Com certeza. Pô, falando de produtividade, nós não falamos disso, mas para que a gente quer ter produtividade? Eu mesmo. De verdade, eu quero chegar a um momento que eu consiga produzir mais do que eu produzo hoje em resultado, trabalhando menos. Quem não quer isso? Não que eu tô com preguiça, mas é que chega uma hora que você... Quem não quer, quando chegar nos 40 anos, 45 que seja, dar uma desacelerada e dar mais atenção para a família, viajar mais, fazer mais coisas que hoje talvez não seja possível. Você só vai chegar nesse nível se você tiver produtividade. Se você estiver patinando ainda, da mesma forma que você está patinando hoje, você vai ser escravo do seu trabalho para sempre. Não é mesmo, Thiago? É verdade. Para você conseguir alcançar aquilo que você almeja, algumas coisas são importantes. Primeiro, valida as coisas que você faz que dá certo. Segundo, as coisas que dão errado, elimina. Existem coisas que precisam ser realçadas, existem coisas que precisam ser mantidas, mas também existem algumas coisas que precisam ser transformadas. Exemplo, dentro do seu negócio, às vezes você está deixando de fazer alguma coisa porque você vê que não tem valor, mas se você fizesse de forma diferente, certamente você teria mais resultado com isso tudo. Sabe uma coisa que é importante? O Lucas tocou nesse assunto. Ambiência. Se você quer ser produtivo, às vezes no ambiente que você está, você não vai aprender aquilo que você precisa se conectar, conhecer novas pessoas, porque essas pessoas têm ideias diferentes. E essas ideias diferentes que as pessoas têm geram ações diferentes, e essas ações diferentes levam também a resultados diferentes. Eu sei, fazer uma mudança na sua vida, na minha vida, talvez não seja um caminho confortável, mas é justamente naquilo que é desconfortável que vai trazer para você lá na frente um resultado que o conforto de hoje não vai te proporcionar. Perfeito, olha só. Linkando isso que o Thiago falou agora, na marca, na Beauty Mix, nós começamos essa semana a fazer o Beauty Mix Summit ali, que é uma reunião mensal entre os distribuidores,
para conexão e troca de ideias. Foi acima das minhas expectativas, Thiago, foi sensacional. Eu percebi que não teve aderência de todos ainda, porque o pessoal às vezes quer ver para crer, né? Quer ver se dá certo para crer, né? Mas o pessoal que participou ali, feedback positivo, já tive feedback de distribuidor falando que já teve resultado, hoje mesmo mandaram mensagem, já tiveram resultado do que aplicaram, que outro distribuidor falou para eles. Então assim, conexão, pessoal, conhecimento, tudo isso vai elevar a produtividade de vocês, vai levar o resultado de vocês. Se você tem mais resultado com o mesmo trabalho, com o mesmo tanto de carga de trabalho, é sinal que você está sendo mais produtivo, certo? Pessoal, acho que era mais ou menos isso, Thiago, que a gente queria passar para eles. Isso. Quero agradecer aí a atenção de vocês que acompanharam o vídeo. Quero agradecer o Thiago pela participação aí, na boa vontade aí, né, Thiago? À disposição, Lucas. E de verdade, pessoal, se vocês estão sentindo que não está sendo produtivo, procura o Thiago lá. Pô, para mim fez todo sentido. Para mim, eu quero agradecer de novo aqui, Thiago. Me ajudou muito. Tenho certeza que muitos dos resultados que vão vir aqui na empresa daqui para frente você vai ter um pedacinho de responsabilidade ali, viu? Lucas, eu que agradeço a oportunidade, foi muito boa toda essa troca que nós tivemos durante esses meses. Acredito de verdade que foi além do profissional, acho que eu tenho um amigo aqui do meu lado hoje, uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, e por onde eu vou, Lucas, eu vejo quantas pessoas admiram o seu trabalho. Que bom. Parabéns, tá, por tudo aquilo que você tem feito pela sociedade. Afinal, você vem de autoestima. E é isso, você que é empreendedor, você que tem uma distribuição, que você tem que entender. Você não vende produto, você vende autoestima para as pessoas, cara. As pessoas buscam um salão para quê? Para as mulheres, para os homens, enfim, para o público se sentir de uma maneira diferente. Então, foca nisso, foca em levar solução para as pessoas. E durante toda essa jornada que eu pude estar aqui ao lado do Lucas, eu aprendi muita coisa sobre gestão, aprendi muita coisa sobre empreendedorismo, e é justamente isso. Se eu não tivesse do lado do Lucas, não teria aprendido. Então você precisa frequentar ambientes diferentes para você ter percepções diferentes. Grave isso, tá? Quando você muda a percepção sobre você, você começa a ter decisões diferentes e ações diferentes. Então, comece ontem, porque se você começar amanhã, você já está atrasado. Lucas, obrigado por tudo, tá? Mais uma vez, reforço, cola no Lucas, porque ele já percorreu esse caminho e ele sabe como fazer para você conseguir chegar onde você almeja. Sucesso, Lucas. Espero que em breve você possa realizar os seus sonhos de forma muito antecipada, porque eu sei o quanto você é dedicado, o quanto você trabalha e o quanto você merece. Ó, mais 2 distribuidores hoje na Beauty Mix novos, hein? Aí, ó, produtividade, resultado, tá vindo, hein? E é isso que é interessante. A primeira vez que o Lucas fez, às vezes deu certo? Talvez não, mas ó, é treinamento, é repetição, repete, que uma hora vai chegar nesse ponto. Todo dia entram novos distribuidores. Pessoal, então eu trouxe isso aqui para vocês porque eu sei o quanto que é importante, de verdade, tá? Um dos meus objetivos com o Instagram, claro, que um dos objetivos é gerar network com vocês, é aumentar meu conhecimento, aprender com vocês também, mas o objetivo principal é agregar valor para o nosso segmento, para a distribuição de cosméticos, tá? Então, se eu trouxe esse tema é porque eu considero relevante, para mim é de suma importância, eu não vou parar por aqui também, vou estar sempre pensando na minha produtividade, sempre tentando melhorar ela, e eu aconselho isso a vocês também. Fechou? Valeu, Thiago. Lucas, obrigado. Tamo junto. Tudo de bom, sucesso. Sucesso para vocês aí também. Valeu, pessoal. Abraço.